pensando em você. Eu estou pensando em você. Eu estou pensando em você. Eu estou pensando em você. Não é fácil fazer arte, encontrar talentos, então sejam bem-vindos. Obrigada pela presença. Conta um pouco como que nasceu esse projeto, Brasil e suas vozes. Gente, a SM é de São Paulo e é do Brasil, na verdade, né? E eles do mundo, né? Internacional, Sim, né? sim. Vocês têm uma vasta participação também na parte de educação. Sim. A Fundação SM, né, que é dona das editoras SM, parece estranho, né? Sempre uma empresa tem uma fundação, aqui é o contrário. A fundação tem as editoras. Então, tudo aquilo que é feito pelas editoras, né, todo o recurso que a editora produz, vai para a fundação. E a fundação, eu estou aqui hoje representando a Érica, que é a coordenadora no Brasil, porque nós estamos em 9 países. 9 países? Sim, surgiu na Espanha e depois a gente foi para a América, né? Então a gente está nas 3 Américas, vamos dizer assim. E a fundação trabalha dentro de 4 pilares, né? O primeiro pilar é trazer equidade educacional. A gente tem um movimento muito forte, né, de cada vez mais poder potencializar a educação. E não tem como falar de educação se a gente não falar de arte. E quando a gente fala de arte, a gente fala de todas as linguagens artísticas. É verdade. Quando a gente fala de arte, a gente fala da música, da dança, das artes visuais e também da literatura, né, das grandes artes. Além dessa equidade educacional, não sei se vocês tiveram oportunidade, mas semana passada saiu o resultado do PISA. E infelizmente, mais uma vez, o Brasil tem um déficit de aprendizagem de leitura. Está comprovado que os nossos alunos do ensino médio não leem. Isso é muito cruel, porque a gente acaba não dando a possibilidade de democratizar a arte, né? De democratizar a literatura. Ainda mais em tempos tão complexos que nós vivenciamos e ainda estamos aí vivendo, né? Onde arte, filosofia, sociologia são áreas do conhecimento que estão sendo deixadas de lado. Isso é uma tristeza, isso é muito ruim. Mas nada como o ludismo e a própria arte para poder recuperar isso tudo e fazer com que ela se torne mais interessante e menos dura, né? Um outro pilar que a Fundação tem também é pensar a formação continuada de educadores. A Fundação vai muito nesse viés. Um outro pilar que a gente tem dentro da Fundação é projetos socioeducativos, para a gente poder chegar naquele aluno que vive em vulnerabilidade. E um dos grandes pilares, que está muito ligado à literatura, que é fomentar a leitura e a escrita. Ontem nós tivemos o privilégio de estar na premiação do Jabuti. Nós tivemos uma obra na categoria juvenil, que ficou entre as 5 finalistas. E hoje nós acabamos, eu estava até participando remotamente, a premiação do Barco a Vapor. O Barco a Vapor, depois do Jabuti, é o segundo prêmio que busca cada vez mais incentivar a produção literária. A gente tem hoje a premiação desse ano
Corpo de Passarinho, o nome da obra, do Bruno Molinelli. E aí o Brasil e Suas Vozes é um projeto que, quando eu assumi a literatura da SM no Brasil, eu comecei a pensar, né, como é que a gente pode romper os espaços geográficos, né, quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de manifestação artística. E aí nós lançamos um projeto lá em 2021, Brasil e Suas Vozes, justamente para a gente poder dar voz, né, para as pessoas, dar voz para essa cultura que tem. O primeiro foi da professora Betânia Rui, que conta, narra uma personagem de uma comunidade ribeirinha no Pará. O ano passado tivemos o privilégio de lançar o livro da Marília Lofatel, onde ela traz por meio da poesia a manifestação e a narrativa de Dona Joana. E Dona Joana foi quem iniciou, né, o artesanato com grãos de areia. Em outubro desse ano, uma carta para Helena, para falar de São Paulo. E agora, vocês estão tendo o privilégio de serem os primeiros a conhecerem, no Rio do Meu Tio, onde eu provoquei a Lúcia, para a gente trazer um pouco a estética literária do Rio de Janeiro. Esse livro é maravilhoso. E esse é um livro infanto-juvenil, mas eu digo que literatura não tem idade. Literatura é para qualquer um. Eu posso pegar esse livro e ler. Mas agora eu não vou falar do livro, porque aqui eu tenho a mãe do livro, quem aceitou essa minha provocação no ano passado, que foi uma provocação, que vai poder falar um pouquinho do porquê dessa obra, porquê no Rio do Meu Tio. Gente, para mim é muito gratificante estar com vocês. Eu, quando entrei nesse lugar, eu senti a energia da cultura, a energia da arte. Eu sou um historiador e também sou um artista plástico, mas trabalho com arte e educação já há algum tempo. E vivenciar isso aqui, para mim, enquanto pessoa, enquanto educador que sou, eu digo que eu estou na editora, eu sou editora, eu sou um educador, é muito gratificante, principalmente nesse contexto, volto a repetir, onde a arte cada vez mais precisa ser levantada, precisa ser valorizada, precisa ser vivenciada. E agora eu deixo para a Lúcia falar, porque senão eu falei de inteira falando. Historiadora, é isso mesmo. Oi, gente, boa noite. Obrigada pelo convite, obrigada, editora SM. Obrigada, Acho que não seria possível se eu não tivesse com eles, né? Eu quero agradecer estar aqui. E quando eu entrei nesse lugar, eu além de ser uma escritora, eu sou uma contadora de histórias, né? E eu, durante muito tempo, fui realizada aqui em Copacabana, no SESC, uma maratona de histórias, onde a gente ficava 24 horas contando histórias sem parar, no SESC Copacabana. E eu entrei aqui e falei, caramba, esse é o lugar da maratona vocal. Quem sabe, né? Imagina, entra uma história, entra uma música, entra uma história, entra uma música. E a gente tinha, assim, vários artistas contando junto. E eu entrei aqui e falei, caramba, isso é a cara da maratona de histórias. Mas hoje eu vim falar do meu livro, né, que foi uma honra ter o convite da SM para escrever. O Carlos acreditou, né, nessa história, né, e escrever sobre o Rio. E todo mundo me pergunta, mas Lúcia, por que no Rio do Meu Tio? Primeiro porque é a história de um menino, né, depois vocês podem ver o livro, vocês vão ver. É a história de um menino que o sonho dele era conhecer essa cidade. Quantas pessoas não têm um sonho de conhecer essa cidade? Eu costumo dizer que eu sou carioca da gema, porque eu nasci aqui, meus pais são cariocas, né? Meus avós são portugueses, e eu tenho uma paixão por essa cidade, que mesmo às vezes eu ficando triste, eu me alegro de falar sobre ela. Então, para mim foi uma honra falar sobre essa cidade que eu tanto amo, que é a minha cidade, que vai ser eternamente a minha cidade, no Rio do Meu Tio. E eu vou contar essa história para vocês, porque muita gente fala, você não conta a tua história? Não, eu conto a história para os outros.
mas as minhas eu nunca conto. Mas eu posso dizer para vocês que essa história começa com um menino que não tem nome, que pode ser cada um de nós. E esse menino, o sonho dele era vir para essa cidade. Mas ele também tem um sonho. Ele tem um sonho de ver baleias. E aí descobre que essa cidade tão linda, né? Eu sempre costumo dizer que eu adoro olhar para o mar, porque o mar me dá esperança. Então, toda vez que eu estou triste aqui com as coisas que acontecem, eu vou para a beira da praia e fico olhando o mar. Eu acho que o mar me traz uma esperança, né? Porque durante muito tempo o mar foi o caminho das descobertas. As pessoas navegavam, né, para descobrir outros lugares. Então, nessa história, o menino, eu não vou contar ela toda, porque senão vocês não vão ler, né? E esse menino, então, ele tem esse sonho de vir para essa cidade, ele não mora aqui. Eu também não digo onde ele mora, olha só como é que o autor faz isso, né? Eu não dou nome para ele, eu não digo onde ele mora, porque pode ser qualquer um de nós. E ele deseja vir para cá para conhecer as baleias. E a sorte dele é que ele tem um tio que mora aqui. E esse tio convida esse menino para passar as férias. E ele vem. E quando ele vem, gente, ele começa a se perder nessa história. Porque ele sabe que essa cidade tem baleias. Mas o tio também diz que é uma cidade de gigantes. E ele não consegue saber por que tem tantos gigantes. Ele nunca soube que o Rio tem gigantes. E o tio começa a contar para ele a história de um gigante, que eu prometo que é só essa que eu vou contar. Que é a história da Pedra da Gávea. Que dizem que um dia o Deus dos índios, que eu não vou dizer qual é, ficou muito furioso com aquele guerreiro e resolveu transformar ele numa pedra, um gigante de pedra. E assim ele vira um gigante, fica ali adormecido. Só que todas as vezes que ele deseja se levantar e fugir, ele chama as nuvens para esconder ele. E elas escondem e ele consegue andar pela cidade. E o menino então vai se encantando com essas coisas. Uma cidade que tem um morro chamado Dois Irmãos, mas que é um só. E ele também descobre por que a gente é chamado de carioca. Vocês sabem? Sim. Será que vocês sabem mesmo? Conta pra mim. Carioca. Carioca eram as casas dos brancos. E cari era como os índios chamavam de brancos. Tem essa versão, sim. Mas vê se essa aqui que eu vou contar não é mais bonita que poética. O conto, a gente pode recontar e refazer releituras do nosso próprio passado. Do nosso jeito. E trazer essa pureza de poder ver um rio diferente. Um rio cheio de histórias. Já viram quantas histórias a gente tem? Quantas histórias não moram aqui nesse beco das garrafas lá? Dá pra gente escrever um monte. Mas só para terminar, que eu já falei demais, eu acho. Carioca também tem essa versão. Mas eu acho que existe uma bem mais bonita. A cidade nasceu lá perto do Outeiro da Glória. E ali existia uma tribo chamada Carioca. Nessa tribo tinha um rio que cercava o bairro do Catete, passava por todos os lados da cidade, chamado Rio Carioca, ou Carioca. E dizem que todos os homens que mergulhassem nesse rio se tornavam verdadeiros e poderosos guerreiros. E todas as mulheres eram lindas e enfeitiçadas. Daí nasce a versão dos cariocas serem tão sedutores assim. E por isso, por aqui eu termino e convido vocês a ler a minha história. Muito obrigada. E até o nosso próximo encontro. Obrigada. E fica o convite de todos vocês de conhecerem. Obrigada, tá, gente? Maravilhoso. Maravilhoso. Que educa muitos jovens e que ajuda muitos adolescentes, né? Maravilhoso. Então, muito obrigada pela participação. Agradeço e sarau de ter musical. Deixei a música de lado, mas acho que vocês ficam com a melodia da história. Tá? Obrigada, gente. Obrigada.